Pela ordem, senador Magno Malta. Senhor presidente, eu quero fazer alguns registros. Gostaria muito de ter parabenizado, de ter feito uma parte da senadora Vanessa, mas não fiz não pedi não, senadora, porque eu não quis estragar o discurso da senadora e estava só ouvindo, não é? Até porque quero elogiar, porque ela é do partido, ela é do PCdoB, ela é comunista e esse é o único discurso que ela sabe fazer. Como é que eu ia mexer num negócio desse que ela está treinada já há 200 anos? Então, fiquei aqui só assistindo, não é? Mas uma coisa certa ela falou. Eu quero realmente debater, participar do debate dessas duas reformas. Nisso ela está falando a verdade. Até porque só tem uma coisa que eu não transijo. É o fim do imposto sindical. E, na verdade, essa chiadeira toda não é porque data de 1940, não é porque estão interessados nos trabalhadores. Eles falam de um jeito que parece que a sociedade brasileira não sabe que esses 14 milhões de empregados são filhos de Dilma e de Lula. Eles falam de um jeito que parece que nunca governaram o Brasil. Isso é uma brecha, né, senhor presidente? E eles estão certos. Estão discursando, estão fazendo a vez deles, o papel deles, no momento que lhes é propício. Agora, numa coisa eu concordo, senhor presidente, não há demérito em você ser base de governo. Demérito é subserviência. Eu me lembro que quando o Lula era presidente, até PEC paralela Tião Viana inventou aqui. PEC, já viu isso? Uma rolando aqui e outra rolando por fora. PEC paralela tinha. Senhor presidente, mas o presidente Temer precisa entender uma coisa. Ele tinha capital para fazer meio quilômetro de asfalto bem feito. Daquele asfaltão de pista de avião, já viu? Aquele bichão grossão. Ele tinha capital para fazer meio quilômetro daquilo. Meirelles botou na cabeça dele que dava para fazer 12 quilômetros e ele acreditou. E ele está tentando fazer agora 12 quilômetros de um asfalto de 1,99. Ele está pintando o chão. O presidente Temer precisa entender que com uma reforma dessa, você faz meio quilômetro e espera daqui 6, 5 anos, não é ele mais, outro faz mais meio quilômetro. Lá na frente, outro faz mais meio quilômetro. E você vai avançando. Na verdade, o que ele está querendo demais, não vai alcançar. Eu aqui já tenho quase convicção que essa reforma da Previdência não passa aqui. Não vem aqui, aliás, não vai vir nem da Câmara. Sabe por quê? Porque a régua de Meirelles, os desiguais têm que ser tratados como iguais e não são. Eu só aceito debater essa reforma se os desiguais forem tratados como desiguais. Minha mãe morreu com 57 anos de idade e era velha. Não morreu aposentada. Mulher do interior, mulher da roça com 40 anos é velha. E Vossa Excelência sabe disso, que é do Nordeste. Então a régua de Meirelles não serve para mim. Não serve para mim. E se vier nesses moldes, e depois está fazendo um negócio muito feio. Como é que você cospe na cara de aliado? Se você vai precisar dele amanhã. O cara constrói um patrimônio na vida dele, está na boca de uma reeleição lá na Câmara, e aí ele vai fazer a vontade de Meirelles? Isso é uma brincadeira. Parece que nem que raciocina, não tem nem quem dá conselho direito. Agora, a reforma trabalhista, a chiadeira é por causa do tal imposto sindical que é cobrado para manter as milícias que fazem baderna na rua. Esse imposto tem que tirar, para ver como é que eles vão se virar, sem dinheiro, para encher ônibus, pagar pessoas, depedrar, botar fogo, como eles têm feito. E estão dizendo que estão anunciando que vão parar mais 40 milhões de brasileiros de novo, porque os brasileiros não pararam, eles foram parados pelos milicianos queimando pneu na rua. Senhor presidente, nenhuma coisa a senadora Vanessa está correta. Eu quero debater. Quero participar do debate. Já afirmo com relação à Previdência. A Previdência, se por uma sorte do destino passar na Câmara, porque eu acho que não vai passar, eu aqui, acho que não vai passar, porque a régua de Meirelles não é a régua dos outros. Desiguais têm que ser tratados como desiguais. Se chegar nessa casa, com a mesma régua, não contará comigo, e muito pelo contrário, eu estarei fazendo um debate invertido, senhor presidente. Porque é absurdo dos absurdos. Presidente Temer, vai meu conselho agora. Faça meio quilômetro bem feito. Não tente fazer 12 quilômetros de asfalto de 1,99, que é a primeira chuva desmancha. Desmantela. E ao invés de passar para a história como presidente das reformas, Vossa Excelência perder essa oportunidade. Até porque já alcançou muita coisa. Chamar o povo para um sacrifício de 20 anos e ter aprovado isso. Vivas! Vamos avançar.
Coisas boas aconteceram. É verdade, disse a senadora Vanessa. O Brasil não melhorou, mas parou de piorar. Porque o Brasil começou a piorar, foi no meio, a partir do meio desses 13 anos, dessa presidenta arroganta, perdulária, mulher sápias. Presidente, eu gostaria de fazer um registro sobre a fracassada greve do dia 28. Eu ouvi o senador Lindbergh falando aqui que 40 milhões de brasileiros pararam, trabalhadores. Eles foram parados. Eles foram parados por meia dúzia de milicianos que foram para a rua revoltados porque a Câmara tirou deles o chamada contribuição sindical forçada. E nós não teremos mais, nós vamos manter aqui no Senado essa boquinha, essa mamata vai acabar. Então, olha, posso continuar, senhor presidente? Prossiga. A senadora Gleice, inclusive, é a primeira inscrita após as questões, a palavra de ordem de Vossa Excelência e do senador Petecão. Conclua, por favor, senador Magno. Senhor presidente, 40 milhões pararam? Não, eles foram parados. Os milicianos queimaram pneu, o pneu fez o papel. Fecharam as vias, fecharam rodovias. E milhões, quem sabe uns 38 ou 39 milhões, deixaram de chegar ao trabalho. E aqueles que chegaram ao trabalho foram impedidos de entrar no seu ambiente de trabalho, porque os milicianos, revoltados com a perda do chamada contribuição sindical, que aliás tem um projeto mais antigo aqui do senador Petecão nessa casa, que a casa não se dispôs a votar e já deveria ter votado. E no final dessa boquinha, na verdade eles foram para a rua revelar a sua revolta. Agora quero dizer a última coisa. Quem é que convocou a greve do dia 28? Quem convocou? Aqueles que destruíram o país. Aqueles que produziram 14 milhões de desempregados. Aqueles que mandaram nosso dinheiro para Cuba, para Venezuela, para o índio da Bolívia, que deram os nossos dinheiros para o Kirchner e pagaram João Santana milhões de dólares no exterior para poder eleger presidente de El Salvador, um país importante para o mundo, com todo respeito ao povo. Levaram para lá o nosso dinheiro. João Santana virou o marqueteiro da América Latina, o capeta. Elegia todo mundo com o dinheiro do Brasil. João Santana, o capeta do marketing, com o dinheiro, suor e sangue do povo brasileiro. Vamos parar de brincadeira, vamos parar de zombar, vamos parar de anarquia, porque o povo brasileiro não aguenta mais isso. Aí a gente ouviu um negócio desse. Eu ouvi isso pelo rádio do meu querido atleta, praticante de Ironman, o senador Lindbergh, meu amigo atleta, que 40 milhões de trabalhadores pararam. Ledo, engano e não procede. Há uma inverdade em tudo isso. Senhor presidente, eu encerro a minha fala dizendo o seguinte: se o ponto dos grevistas foi cortado, tudo na vida pressupõe sacrifício. O direito de greve é legítimo, está na lei. O país reconhece e sabe. Agora, quem se dispõe a ir para a greve, sabe também que há um preço a ser pago. Então não dá para o indivíduo abandonar o seu posto de serviço e depois os seus defensores, não pode cortar o ponto porque é um direito legítimo. É legítimo. O errado seria impedi-lo de ir à greve. Ninguém foi impedido. Quem foi porque quis. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, senhor presidente. Eu não sei se esse adágio é novo. Se não for, eu inventei ele agora. Mas eu escuto mãe falar isso antes de eu nascer os dentes. 3 senadores. Segunda coisa, eu quero fazer o registro, até porque, como nós sabíamos do que poderia acontecer, tem um recurso preparado ao plenário e nós vamos requerer, protocolando a mesa hoje. Essas assinaturas estão prontas há 2 meses atrás, aliás, há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, e nós vamos requerer que seja levado ao plenário do Senado para que o conjunto dos cidadãos decidam. O Brasil conhece a minha posição sobre esse tema, aliás, a posição da maioria dessa casa, que conhece casamento e reconhece família nos moldes de Deus, macho e fêmea.
A família tradicional, senhor presidente, esse é um país majoritariamente cristão. Ô, jovem, deixa eu falar aqui, querido. Deixa eu falar aqui, querido. Esse país é majoritariamente cristão. E reconheço os valores do cristianismo. E alguns me fazem pergunta, o senhor fala isso porque o senhor é de confissão evangélica por causa da Bíblia? Claro, a Bíblia é a minha regra de fé e prática. E a minha prática de vida e a minha prática de militância política tem toda a relação com a fé que eu professo. Até porque essas perguntas só valem fora do processo eleitoral. Mas dentro do processo eleitoral, todos aqueles que não acreditam na família tradicional... Senhor presidente, o senhor me garante a palavra? Eu já antes, senador Maglão, já pedia, por gentileza, para manter uma certa calma, mas aqui parece que há algum tipo de vírus dentro da sala que as pessoas querem falar demais, mas a palavra está com Vossa Excelência. E nós temos certeza que essa aberração morrerá no plenário. Até porque aqueles que criticam família tradicional aqui, quando estão investindo o mandato, na hora de renovar o mandato ou de querer o mandato, eles batem a porta das igrejas. E eles fazem compromisso como alguns que aqui estão, até de joelho no altar e choram. Se me apertar muito, eu dou o nome. Mas quando chegam aqui, eles agem de outra maneira. Lá eles são a favor da família tradicional. Lá eles acreditam nesses valores. Porque eles precisam de voto para chegar aqui. Estranha muito isso ter sido votado com 3 senadores na sala, sem respeitar aqueles que são divergentes, que são maioria absoluta numa comissão de 27. E depois, senhor presidente, tenho certeza que com o nosso recurso no plenário, certamente essa matéria irá para o seu lugar devido. Para o seu lugar devido. Há que se respeitar uma nação majoritariamente cristã, que acredita nesses valores. E há que se criticar e chamar a atenção para aqueles com raras exceções e que pertencem a essa comissão, com raras exceções. Eu posso dar o nome das exceções e posso dar o nome dos que não são exceção. Que fora do processo, do investimento do mandato e na renovação do mandato, bate a porta dos religiosos. Não estou me referindo a evangélicos, de católicos, que acreditam na mesma forma, de espíritas, que acreditam da mesma forma, e de evangélicos, até porque alguns aqui eu já acompanhei na igreja e os vi chorar no altar, ajoelhados, fazendo juras de amor aos valores de família tradicional. Portanto, eu quero, na minha fala, desmistificar essas hipocrisias e esses hipócritas que a partir de agora darei nome no plenário. Os nominarei na votação no plenário na hora do meu pronunciamento. O recurso assinado por mim, o senador Amorim, o senador Eduardo, o senador Wilde e tantos outros, e que certamente será lido hoje no plenário do Senado, nós vamos levar a cabo no plenário do Senado, onde temos maioria absoluta, com todo respeito às pessoas. Nada contra os homossexuais, até porque, senhor presidente, a regra da boa convivência é o respeito. E eu respeito, e quero respeito. Se quero respeito, tenho que dar respeito. E digo isso com toda a tranquilidade, que o vice-presidente do meu partido, eu sou o presidente do meu estado, meu vice-presidente é um travesti, se chama Moa, que por 4 mandatos foi o presidente da Câmara de Nova Venécia. Aliás, meu amigo Moa está muito doente, acamado, depois de ter um derrame, e está acamado, uma pessoa que eu prezo, juntamente com a sua família, e que tem o meu respeito, e que também entende esse devido respeito, porque a recíproca tem que ser verdadeira. Nada com a opção das pessoas. A opção sexual das pessoas é problema delas. Cada qual responderá por si. Eu queria responder pela minha netinha, que tem 9 meses, não consigo. Não vou responder diante de Deus nem por Magda, nem por Carla, nem por Lauriette, nem por Jaisline. Só consigo responder por mim, de forma que cada qual responderá e dará conta diante de Deus de si. A dívida que temos, que eu tenho e que devemos ter todos com aqueles que fazem opção pelo homossexualismo é o respeito. E o meu respeito eles têm. Mas não sou criminoso por não aplaudir a sua prática, não vou me tornar criminoso por isso, devo-lhes o respeito. E não sou obrigado a concordar com aqueles que concordam, não são obrigados também a fazer coro comigo. Cada um defende o que acredita. Agora, o que me assusta é a hipocrisia daqueles que, quando no processo eleitoral, fazem esse tipo de jura, aliás, na minha frente,
Por isso, senhor presidente, faça o registro e tenho certeza que lá no plenário nós mandaremos para o lixo onde é o lugar devido.